Bom dia, galera! Continuamos a gravação da nossa playlist do terceiro ano. Vídeo número 20. Continuamos com polinômios, exatamente como na aula 19, sendo que agora vamos apresentar mais conceitos básicos, né? As operações básicas. No vídeo de hoje falaremos de adição, subtração e multiplicação de polinômios. Isso já foi visto no fundamental, a gente vai rever agora, dando um pouquinho mais de embasamento, né? Citando as propriedades, por exemplo, e tentando fazer com que vocês adquiram habilidade nessas operações. E, além disso, vamos falar do conceito de grau de um polinômio, que é algo muito, mas muito importante, tá? Então, vamos iniciar o compartilhamento da tela com vocês. Pronto, está aqui. Vamos iniciar a nossa aula da playlist do terceiro ano. Relembrando o que já aconteceu até agora, né? Foram, no primeiro semestre, 18 vídeos. Aí acabamos de gravar o 19 com conceitos básicos. E hoje vamos aqui para o vídeo número 20, onde falaremos de adição, subtração, multiplicação e o conceito de grau de um polinômio, tá? Vamos nessa. Então, está aqui a nossa aula número 20, com esses tópicos. O roteiro de aula é falar de cada uma dessas três operações, falar do conceito de grau, e ao longo da aula faremos pelo menos 6 exercícios, tá certo? Isso é a previsão da nossa aula. Para falar de adição de polinômios e de multiplicação e de subtração, vale frisar que você pode representar um polinômio usando uma outra notação. Uma notação que usa essa letra grega aqui, chamada sigma, e ela significa somatório. Ela serve para polinômios, mas ela serve também para números. Vou dar um exemplo para números. Vamos supor que nós temos a soma de 1 até 100. Então, vamos começar fácil, de 1 até 10. Pronto, dá trabalho escrever de 1 até 10. Com certeza, né? Porque são 10 algarismos. A gente já cria uma anotação mais compacta que essa. A gente chega aqui e bota reticências, né? Isso já faz diminuir o espaço. Só que tem uma maneira melhor ainda, que é usando o somatório. Você faz somatório, você tem que criar uma variável, o nome dela você escolhe, vai ser a variável i. E o i vai variar desde o número 1 até o número 10. Então, quando você usar esse símbolo, você supõe que esse vai ser o número inicial, que esse vai ser o número final, e como nós estamos trabalhando com números inteiros, a gente supõe, então, que a gente anda através dos consecutivos. Então, o primeiro cara aqui é o 1, eu boto 1. Como é somatório, eu boto mais. Quem é que vem depois do 1? Consecutivo. 2. Depois, quem é que vem? Depois, o 3. E essa soma é representada através desse somatório. Dá para concordar que essa notação ocupa muito menos, isso aqui ocupa muito menos espaço do que isso aqui. Então, isso vale para números quaisquer. Vou dar outro exemplo aqui com números, ó. Se eu quero representar a soma, 1 mais 4, mais 9, mais 16, mais 25, até o número 100. Acho que vocês perceberam que eu só escrevi produtos notáveis. Desculpa, quadrados perfeitos, né? Então, a notação com somatório seria i ao quadrado, com i variando desde 1 até 10 de novo. Então, novamente, 10 números, só que agora obedecendo a propriedade dos quadrados perfeitos, então, ou seja, esse i ao quadrado introduziu a propriedade que eu queria. Pronto, então somatório eu posso usar para números, mas somatório eu posso usar para letras, para polinômios também. Então, olhem agora no que foi escrito aqui nessa tela, que nós temos os polinômios f e g, não é isso, pessoal? O polinômio f com os coeficientes an, an menos 1, e assim por diante, a2, a1 e a0. E tem o polinômio g com coeficientes bn, bn menos 1, uma cacetada de coeficientes aqui, b2, b1 e b0. Então, em vez de ocupar
todo esse espaço, o que é que eu escrevo de maneira mais simples, né? Isso aqui quer dizer que eu vou botar desde o número 1, aqui está errado, né? Vai ter que ser desde o número 0, fazendo uma correçãozinha aqui, desde o número 0, né? Então, vai ser o A0, x elevado a 0, o A1, x elevado a 1, o A2, x elevado a 2, e sempre somando, né? Então, o A0 mais o A1, x elevado a 1, mais o A2, x elevado a 2, e vai até onde? Vai até o AN, x elevado a n, que é exatamente o que nós temos aqui. Então, essa notação usando os somatórios será usada nas nossas telas a partir de agora, tá certo? Então, só essa clareza de uma nova notação. E aí podemos sim, agora sim, falar de polinômios, já usando a nova notação. Então, olha aqui a ideia bem simples usando notação. Dado dois polinômios, um polinômio f e um polinômio g, o polinômio f tem os coeficientes do AN até o A0, o polinômio g tem os coeficientes do BN até o B0. A forma, então, usando o somatório para simbolizar cada um deles, vai ser dada dessa forma mais reduzida. E agora vem uma definição. Chama-se soma do polinômio f com o polinômio g a um polinômio s, onde você vai somar o polinômio f com o polinômio g. Você pode representar f mais g de x. E aí, o que é que vai acontecer? Como você, quando vai somar polinômios, você soma monômio a monômio de mesmo grau, então veja que os termos que têm grau n é o AN e o BN. Então, você tem que somar. E o termo que tem x elevado a n vai ser esse daqui. Isso vai acontecer com todos os monômios, com todos, né? Por exemplo, esse aqui vai ser o A1 mais o B1, todo mundo multiplicado pela letra x. Então, você pode representar genericamente essa soma, dizendo que você tem que somar o coeficiente AK com o coeficiente BK, que são coeficientes da parte literal x elevado a k. Então, quando o k for 1, você faz isso. Quando o k for 2, faz isso. Só para a gente ampliar aqui também tem que ser 0, tá? Pronto. Aqui também tem que ser 0, só fazendo essa ligeira correção. E aí, beleza. Nós temos a forma clara. Vamos dar um exemplo concreto de dois polinômios. Está aqui o polinômio f de x e está aqui o polinômio g de x. Então, eu quero somar f de x mais g de x. Como eu faço? Conforme foi dito lá, grau 4 só tem esse cara daqui. Nesse polinômio f não tem. Então, eu repito o maior grau aqui, 2x à quarta. O maior expoente aqui. Depois, grau 3 tem esses dois aqui. Ó. Então, você soma. O coeficiente aqui é 1, o coeficiente aqui é 4, 1 mais 4 dá 5. Então, você somou os monômios de mesmo grau, que a gente chama de termos semelhantes. Depois, grau 2 aqui, e aqui não tem grau 2. Então, você simplesmente repete o monômio de grau 2, já que só tem um deles. Grau 1 agora, só tem grau 1 aqui. Então, você repete o cara de grau 1. E, finalmente, grau 0. Aqui tem o menos 2, aqui tem o menos 20, menos 20 com menos 2, menos 22. Então, a soma desse polinômio aqui, f, com esse polinômio g, gerou um novo polinômio com todos esses 5 monômios aqui. Então, qual é a ideia geral da soma? E vale da mesma forma para a subtração? É você somar os coeficientes dos monômios que têm o mesmo expoente. A gente vai falar mais adiante, né, a palavra grau para representar isso aí. Quais são as propriedades que valem para a adição de polinômios? São as mesmas propriedades que valem para a soma de números. Números, por exemplo, quando você tem um número 2, se você quer somar com 3 e você quer somar com 5,
A propriedade associativa diz que você pode associar, ou seja, você pode somar inicialmente o primeiro com o segundo, ou seja, esses dois aqui, que vai dar 5, e só depois somar o resultado com o terceiro, que vai dar 10. Isso vai dar igual se você agora começar somando o segundo com o terceiro. Se você somar o segundo com o terceiro, que dá 8, né? Ou seja, 3 mais 5 dá 8, vai dar o mesmo resultado, 10. Ou seja, isso que você faz com números, você vai fazer com polinômios. Então, dados 3 polinômios quaisquer, e você tem que somá-los, por exemplo, pode ser o polinômio x ao quadrado, que eu tenho que somar com um polinômio, esse aqui é o f de x, eu quero somar com um polinômio g de x, que é 3x mais 1, e quero somar com um polinômio h de x, 3x ao quadrado menos 6x mais 7. Então, tanto faz você começar o primeiro com o segundo, ou o segundo com o terceiro. E ainda não está nem exposto aqui, como a gente também pode trocar de lugar dois termos. Então, você poderia também começar com o primeiro com o terceiro. Você que escolhe. Não vai modificar o resultado, tá? Então, aí vem a ideia usando, generalizando, né? Ele diz aqui que você pode somar o coeficiente do primeiro com o segundo, faz um somatório, só depois vai somar com o terceiro, que é esse daqui, ou é a mesma coisa, ou seja, é igual de você somar agora o segundo com o terceiro, inicialmente, fazer um somatório, representado através do somatório, e só depois fazer a soma com o primeiro. Essas duas coisas são idênticas. Pronto, essa foi a propriedade associativa. Como é que seria a propriedade comutativa? É aquela mais famosa ainda do que essa para números, né? Na propriedade comutativa, você sabe que a ordem das parcelas não altera a soma, ou seja, 3 mais 7 ou 7 mais 3, se você troca a ordem das parcelas, 7 é uma parcela, 3 é uma parcela, se você troca a ordem, o resultado não se altera. Pois com polinômios é a mesma coisa. Se você somar o polinômio f com o polinômio g, ou se você somar o polinômio g com o polinômio f, você só trocou a ordem aqui, o resultado é rigorosamente o mesmo, nenhuma mudança. A terceira propriedade é do elemento neutro, que diz o seguinte, na adição, se você soma um número 5 com um númerozinho muito especial, o resultado continua a dar 5. Esse númerozinho é o número 0. O 0 é chamado, então, na adição e também na subtração, de elemento neutro. Isso para números. Para polinômios também vale. Tem um polinômio f de x. Não interessa quem é ele. Então, se você somar com um polinômio nulo, a gente vai... né? Um polinômio nulo é um polinômio que tem todos os seus coeficientes dos monômios valendo zero. O resultado também vai dar o próprio polinômio original. Ou seja, você faz a conta com esse polinômio, que é o polinômio nulo, e não acontece nada. Então, note que na hora de representar usando o somatório, você soma cada coeficiente do AK com o coeficiente do polinômio nulo, que é zero. Ao somar um número com zero, a gente sabe que dá o próprio número, né? Então, essa propriedade é claramente válida também para polinômios. E para terminar, todo polinômio possui um inverso aditivo, né? E, por exemplo, todo número, você tem um inverso aditivo, que é o 6 é o menos 6, que você somar, vai dar o número 0. Outro exemplo aqui, o número menos 12. Se você somar com o seu inverso aditivo, ou seu oposto ou simétrico, também vai dar o elemento neutro, que é o número 0. Para polinômios, mesma coisa. Você tem o polinômio x2 mais 3x. Esse polinômio é o polinômio f de x. Se você pegar com o seu simétrico, quem é o seu simétrico? É um polinômio igual, onde cada termo tem o sinal trocado. Cada monômio tem o sinal trocado. Se você soma esses dois polinômios, ao somar x ao quadrado com mais menos x ao quadrado vai dar zero. Ao somar 3x com mais menos 3x também vai dar zero. Ou seja,
vai dar origem ao polinômio nulo. Aquele polinômio que tem todos os coeficientes valendo zero. Pronto. A adição está mostrada. Vamos agora para a subtração. Tudo muito parecido com a adição, né? Então, o termo geral aqui diz que você deve pegar cada coeficiente do primeiro polinômio, que é o f, com cada coeficiente do segundo polinômio, que é o g, e se você subtrair termo a termo, usando a mesma parte literal, você vai fazer a diferença, a subtração. Vamos fazer um exemplo que fica mais fácil. Então, eu quero subtrair o f de x menos o g de x. Vale frisar agora aqui que na subtração não vale a propriedade comutativa. A ordem modifica o resultado. A gente sabe que 6 menos 2, se você trocar a ordem e fizer 2 menos 6, os resultados são distintos para números, pois para polinômios também continua tendo a mesma ideia. Então, se você vai subtrair o f, o g, você vai subtrair o x3 mais o 5x² menos o 2. Você vai subtrair desse polinômio aqui, 2x² mais 4x³ mais 7x menos 20. Como faz a subtração? Monômio é monômio. Grau 4, só tem o 2, mas como tem menos aqui, menos 2. Grau 4 terminou. Vamos agora para grau 3. Ó, coeficiente 1 aqui, coeficiente 4 aqui, mas eu tenho que fazer a subtração. Então, vou fazer 1 menos 4, 1 menos 4 dá menos 3. Esse é o cara de grau 3. Cara de grau 2 só tem aqui. Então, você repete. 5x². Aqui não tem grau 2. Agora, grau 1 só tem aqui. O coeficiente é 7. Mas como é uma subtração, menos mais 7 vai dar menos 7x. Na multiplicação, menos com mais dá menos. E, finalmente, os monômios de grau 0, de expoente 0, da variável, menos 2. Subtraído de menos 20, vai ficar menos 2 mais 20. Menos 2 mais 20 vai dar 18. E com isso está feita a subtração. Muito parecido com a adição, só trocando as operações com os coeficientes da adição para a subtração. Próxima operação. A multiplicação de polinômios. E agora, essa operação não é tão rápida, não é tão trivial quanto as anteriores. Porque não basta pegar para multiplicar 2, por exemplo, aqui, o polinômio f, o termo de grau m aqui, é esse termo aqui. Não bastaria multiplicar pelo coeficiente com o mesmo valor dele. Vamos pegar aqui um cara que a gente já conhece, por exemplo, grau 2. Ó. Não basta pegar esse coeficiente A2 e multiplicar por esse coeficiente B2 do G, não. Por que isso acontece? Vamos dar um exemplo que eu acho que vai ficar fácil entender isso que foi escrito aqui nessas linhas, tá? Vamos lá. X ao cubo mais 5x² menos 2. Ou seja, eu quero multiplicar o polinômio f, que é esse daqui, vezes o polinômio g, que é esse daqui. Então, o polinômio f é um trinômio. E o polinômio g, ele tem 4 termos. Ele é um polinômio. E você sabe da operação com números, quando você tem uma multiplicação assim, você tem que multiplicar o 1 não só pelo 3, como também pelo 4, propriedade distributiva. E o 2 pelo 3 e pelo 4. Então, aqui também vai acontecer isso. Ou seja, o x ao cubo, que é o primeiro monômio, eu tenho que multiplicar pelo 2x à quarta. Né? X ao cubo vezes 2x². Como é que multiplica dois monômios? Coeficiente vezes coeficiente. 2 vezes 1 vai dar 2. E parte literal vezes parte literal. X elevado à terceira vezes x elevado à quarta. Multiplicação de potência vezes a base. Conserva a base. 3 mais 4 vai dar 7. Pronto. Essa é a primeira. Mas não basta fazer o primeiro com o primeiro. Esse primeiro também tem que multiplicar pelo segundo. 1 vezes 4 vai dar 4. x3 vezes x3 vai dar x6. Tem que multiplicar o primeiro com o terceiro também. Ou seja,
7 vezes 1 vai dar 7. E x a terceira vezes x elevado a 1, x elevado a 4. E, finalmente, com o primeiro termo, o primeiro monômio, o x ao cubo tem que ser multiplicado pelo menos 20, que vai dar menos 20x ao cubo. Mas agora tem as multiplicações com o segundo termo. Quais são? O 5x ao quadrado, 5 vezes 2 vai dar 10, mais com mais dá mais, 10. X ao quadrado vezes x à quarta vai dar x à sexta. O segundo com o segundo, 4 vezes 5 vai dar 20. X ao quadrado vezes x ao cubo vai dar x à quinta. O segundo com o terceiro, coeficiente 5 vezes 7, 35. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. E, finalmente, o segundo com o último, que vai dar 5 vezes menos 20 vai dar menos 100, x ao quadrado. E ainda falta quem, pessoal? Ainda falta o terceiro termo, né? Ou seja, o menos 2 multiplicado pelo 2x à quarta, que vai dar menos 4x à quarta. O menos 2 pelo 4x ao cubo, que vai dar menos 8x ao cubo. O menos 2 vezes 7x, que vai dar, menos 14x. E, finalmente, menos 2 vezes menos 20 mais 40. E aí dá para perceber o seguinte, ó. O termo com grau 4 foram 2, ó. Eu vou ter que somá-los. O termo de grau 6 foram 2. Eu vou ter que somá-los. Olha aqui de grau 3, ó. 1, 2, 3 monômios. Então, agora eu acho que fica mais fácil entender que, ó, o coeficiente do termo de maior grau só vai ter uma multiplicação de monômios. Mas já o segundo, mais alto, né, do expoente, o segundo expoente mais alto, o coeficiente dele vai ter que ter duas multiplicações de coeficientes e depois tem que somar. Já o seguinte, que é o n mais n menos 2, já vai ter 3. E assim por diante, vai aumentando, né? Sendo que o último coeficiente, que é o C0, ele é aquele coeficiente que não tem, que o x está elevado a zero, ele vai ser a multiplicação de apenas dois coeficientes novo, certo? Então, a multiplicação tem que fazer a distributiva. E, consequentemente, ela dá origem a mais termos, ou seja, ela dá mais trabalho do que a adição e a subtração. Vamos fazer aqui um segundo exemplo, um grau menor, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6, com x ao quadrado menos 3x menos 7. Então, veja que aqui, ó, o termo de grau 4 só vai ter um termo, que é o x à quarta. Mas o termo de grau 3 vai ter esse vezes esse e esse vezes esse. Esse vezes esse vai dar menos 5, esse vezes esse vai dar menos 6, então vai dar menos 8x ao cubo. Olha agora que o termo de grau 2, eu vou ter 3 opções. Vou até botar de outra cor para ajudar aqui. Ó, eu vou ter grau 2 nesse com esse, né? Eu vou ter grau 2 nesse com esse. E vou ter grau 2 nesse com esse. Ou seja, menos 1 vezes menos 7 vai dar menos 7. Então, o termo de grau 2, né, vai ser oriundo do menos 7. O menos 5 vezes o menos 3 vai dar o mais 15. E o 6 vezes o 1 vai dar o 6. Então, a soma desses três caras, 15 mais 6 dá 21. 21 menos 4 dá menos 7, dá 14. Então, vai ser 14x ao quadrado. Ou seja, ele vai ser a junção de 3 termos. É o que está mostrado aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, de 3 termos, tá? Então, é essa a ideia. Dá mais trabalho, mas a propriedade distributiva não é nenhuma novidade para vocês. Então, vamos usar a propriedade distributiva. Quais as propriedades que valem na multiplicação? As mesmas que valem para a multiplicação de números.
Qual? De novo, a associativa. Aquela mesma propriedade tinha valido para adição. Ou seja, 2 vezes 3 vezes 5. Você pode começar fazendo 2 vezes 3, que dá 6. E o resultado final multiplica pelo terceiro termo, que é o 5. Então, vai dar 30. Mas você poderia também fazer o 3 vezes 5 primeiro, 3 vezes 5, 15, e fazer 2 vezes 15, que também dá 30. E ainda teria uma terceira opção, você pode multiplicar o primeiro com o terceiro. Então, vai dar 10, 2 vezes 5, 10, vezes 3, dando o mesmo 30. Então, não interessa como você associa as multiplicações. Pode associar o primeiro com o segundo, pode associar o primeiro com o terceiro, pode associar o segundo com o terceiro, que vai dar a mesma coisa. Se isso vale para números, pessoal, isso também vale para polinômios. Então, se você multiplicar o primeiro polinômio com o segundo e só depois multiplicar com o terceiro, é a mesma coisa que você multiplicar agora o primeiro, o segundo com o terceiro, e só depois multiplicar com o primeiro polinômio. Propriedade comutativa de polinômios. Se você faz x ao quadrado menos 4 vezes 3x mais 5, se você faz essa multiplicação aqui, vai dar a mesma coisa se você multiplicar 3x mais 5 vezes o x2 menos 4. Não é difícil perceber que esse vezes esse vai ser rigorosamente igual a esse vezes esse, ou seja, 3x à terceira, e que esse vezes esse aqui, ó, que é o x ao quadrado vezes 5, vai ser rigorosamente igual a esse vezes esse, 5x ao quadrado. Já esse aqui vezes esse, menos 4 vezes 3x, vai dar menos 12x, é o mesmo resultado dessa multiplicação aqui. E para terminar, menos 4 vezes o 5, que dá menos 20, é o mesmo resultado de 5 vezes menos 4. Ou seja, a comutatividade dos números garante a comutatividade dos polinômios, né? Então, é isso que eu acabo de mostrar. E a operação de multiplicação, ela é comutativa. Você pode comutar os polinômios e o resultado não se altera. E vale aquela propriedade famosa, que é a ordem dos fatores, não altera o produto. Agora tem uma propriedade nova, que é a distributiva. Nova não, que a gente está usando há muito tempo. A distributiva, que mistura multiplicação com adição. Quando você tiver uma multiplicação, uma adição para fazer seguida uma multiplicação, você pode distribuir, ou seja, fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Então, isso também vale para polinômios. Você pode, primeiro, somar os polinômios dentro do parênteses, para só depois multiplicar pelo outro produto, desculpa, pelo outro fator. Ou você pode fazer logo esse vezes esse, que é essa multiplicação. Depois você faz esse vezes esse, que é essa outra multiplicação, para em seguida somar os resultados. É rigorosamente a mesma coisa que a gente faz para números, nenhuma novidade. Pronto, então pode distribuir polinômios sem nenhum problema. E, finalmente, pode fazer. Sempre existe um elemento neutro na multiplicação de polinômios. Agora, a diferença é que não é mais o polinômio nulo. Qual é o polinômio que eu tenho que multiplicar x2 menos 4? Qual é esse cara? Que o resultado deu o mesmo x2 menos 4. Não é difícil perceber que é o próprio número 1. Ou seja, um polinômio, p de x, onde o coeficiente de grau zero vale 1. E todos os demais coeficientes valem zero. Então, eu chamaria ele de polinômio unitário, tá? Então, quem é esse polinômio? Esse polinômio nx é esse aqui, ó, com um coeficiente 1 e todos os demais coeficientes nulos. Então, ele é chamado de polinômio unitário. Então, veja que é diferente do polinômio nulo, né? Exatamente também para números. O elemento neutro da adição de números é o zero, enquanto o elemento neutro da multiplicação de números é o 1. Pronto, feito isso aí, a gente pode agora falar de exercícios, né? Dessa parte. Então, por exemplo, aqui o exercício 1, ó. Esses exercícios estão na nossa apostila, sugiro que vocês façam, né? Dado o polinômio f de x, o g de x é o h de x, faça f mais g. Então, fazendo aqui f mais g da letra A, eu vou somar grau 3, e aqui g não tem ninguém com grau 3, então eu repito. Grau 2, 3x ao quadrado, com menos 3x ao quadrado vai dar 0, então vai sumir, vai ser cancelado.
Grau 1 agora, 2x com menos x vai dar x. E, finalmente, grau 0 mais 1 com menos 6. Opa, fui no lugar errado. Mais 1 com mais 17 vai dar 18. Eu fui no polinômio H e era para ir no polinômio G. Pronto, essa é a letra 2, letra A. O 2, letra B. Como é que seria multiplicar agora esses dois? Então, multiplicar 4, o polinômio f é 4x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 2x mais 1, parênteses, e multiplica com o polinômio g, que é dado... Ih, mas é o mesmo? Não, aqui já mudou. Mudou aqui um pouquinho, pessoal. Esse polinômio não é exatamente o mesmo, não. Da letra do 2, é 4x ao cubo, mais 2x mais 1. Agora sim, multiplicado pelo g, que é menos 3x ao quadrado, menos x mais 5. Então, como você faz? Propriedade distributiva de novo, né? Vai fazer essas 9 multiplicações, já que aqui são 3 termos, e aqui são 3 vezes 3 dá 9, vai dar origem a 9 termos. Os monômios semelhantes, você soma, você opera, faz soma ou subtração, e o resultado final vai dar um polinômio com grau, um monômio de grau 5, outro de grau 4, outro de grau 3, 2, 1, até um cara de grau 0. Então, a multiplicação já foi feito um exemplo lá, então vou me permitir não finalizar, porque eu acho que é uma operação e, quem sabe, operar, multiplicar monômios, não vai ter maiores dificuldades, tá? Vou fazer também o problema número 7. Olha aí o 7. Então, encaminhei o 2A, finalizei o 1A, encaminhei o 2A, vamos para o 7 agora. Ele quer que você multiplique o polinômio x ao quadrado mais raiz quadrada de 2x mais 1, que você multiplique por x ao quadrado menos raiz de 2x mais 1. E ele quer que prove que esse polinômio, que é o f de x, é rigorosamente igual ao polinômio g de x. Então, o que eu tenho que fazer é a distributiva. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Então, eu vou fazer a multiplicação de dois trinômios. X ao quadrado vezes raiz de 2, menos raiz de 2x, vai dar menos raiz de 2x ao cubo. E x ao quadrado vezes 1 vai dar x ao quadrado. Primeiro termo foi. Vamos para o segundo. Raiz de 2x multiplicado por x ao quadrado vai dar raiz de 2x ao cubo. Raiz de 2x multiplicado por menos raiz de 2x vai dar menos raiz de 2 vezes 2 da raiz de 4, que é 2, né, pessoal? Então, some a raiz. E, finalmente, esse vezes esse vai dar mais raiz de 2x. E, para terminar, falta o terceiro termo do primeiro trinômio. 1 vezes x ao quadrado, 1 vezes menos raiz de 2x, menos raiz de 2x. E 1 vezes 1 vai dar 1. E olha que maravilha agora. Então, deu 9 termos, trinômio vezes 3 vai dar 9. Só que olha que interessante. Esses caras de grau 3, eles são simétricos, vão se cancelar. Esses caras de grau 1 também são simétricos, vão se cancelar também. Olha que interessante. Então, vai sobrar só o cara de grau 4. Aí vai sobrar de grau 2 esses 3 termos aqui. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. E 2x ao quadrado, pessoal, cancela com menos 2x ao quadrado. E sobra realmente só 1. Olha como fica com poucos termos. Fica só um binômio. Porque os demais monômios foram cancelados. Pronto, essa foi aí a resolução da questão 7. Essa lista aqui tem um nível de dificuldade crescente. Você vai vendo, quando à medida que você vai avançando aqui, você vai tendo uma dificuldade maior. Pronto. E para terminar a nossa aula, vou falar do conceito integral de um polinômio, que é um conceito muito importante, né? Então, seja dado um polinômio f de x, naquela forma genérica que nós já aprendemos, e é um polinômio que não é nulo, né? Chama-se grau de f, simbolizado por essa letra grega aqui, tá certo?
ou GR também, tá? Grau do polinômio f, ou esse, não lembro o nome dessa letra agora, isso vai dar o grau. Então, o grau do polinômio f vai ser P, o que está sendo dito aqui, ele vai ser P, se o A índice P dele for diferente de zero. Agora, qualquer que seja o índice aqui do coeficiente, que seja maior do que esse P, todos eles serão zero. O que ele quer dizer com isso aqui? Com esse matematiquês, que parece tão complicado. É bem simples, ó. Eu tenho aqui esse polinômio. Tá aqui o exemplo. Tem aqui esse polinômio. Então, esse polinômio, ele tem um termo, um monômio com um grau zero, com expoente zero. Então, a partir de agora, vamos chamar grau zero do monômio. Grau zero do monômio, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Qual é o maior deles, pessoal? É o 4, né? Então, esse é o grau do polinômio. O que ele quer dizer com isso? Qualquer coeficiente, o A5, o A6, que é maior do que esse P, o nosso P aqui é o 4, é o grau, eles vão valer zero. Eles são nulos. E esse coeficiente AP aqui, ele é obrigatoriamente diferente de zero, que é o caso do número 6. 6 é diferente de zero. É isso que ele quis dizer lá com esse matematiquês, que parece bem rebuscado, mas tem a vantagem de generalizar para todos. Vamos ver o segundo aqui, ó. É bem claro aqui que o grau do segundo polinômio aqui é 2, que é o maior expoente de um monômio, grau 2. E esse aqui, pessoal? A princípio seria grau 3. Só que temos uma letra aqui. Se essa letra assumir o valor menos 5 cancela com mais 5 e cancela esse cara. E se cancela aqui, o grau dele passa a ser 2. É esse expoente. Agora, se esse número A não for menos 5, for qualquer número diferente de menos 5, então menos 5, qualquer número diferente de menos 5 somado com 5, não vai dar zero. Se não vai dar zero, o grau dele é justamente o número 3. Então, grau, pessoal, é o maior expoente do polinômio dentre todos os monômios. Então, a gente pode pensar de uma maneira rápida agora. Qual é a ideia disso aqui? É pensar de uma maneira rápida. Se eu tenho um polinômio f e tenho um polinômio g, e eu quero fazer a soma dos dois, qual é o grau da soma? Então, aqui vem uma afirmação que o grau da soma vai ser sempre menor ou igual do que o máximo valor entre o polinômio, o grau do polinômio f e o grau do polinômio g. Vamos tentar entender melhor aqui. Eu dou dois exemplos, letra A, letra B, onde eu vou fazer somas e subtrações. Tudo que eu vou falar para soma vai valer também para subtração. Olha que o grau do polinômio f é 3. Olha que o grau do polinômio g é 4. Pessoal, são graus diferentes. Então, qual é a resposta tanto da soma quanto da subtração? Obviamente, a resposta é grau 4, porque esse monômio aqui não vai ser cancelado por nenhum desses aqui. Nem na soma, nem na subtração. Então, ele vai ser o maior expoente. Se ele vai ser o maior expoente, o grau é 4. Agora, olha o exemplo aqui da letra B. Aqui tem grau 4, o F, e o G também tem grau 4. E note que os coeficientes são simétricos. Quando você somar esses dois polinômios, esse termo vai cancelar. Se esse termo vai cancelar, vai sobrar o maior expoente. O maior expoente que sobra é esse daqui. Então, o grau do polinômio da soma, é 3. Já se você subtrair os dois, ao fazer esse menos esse, vai ficar menos 3 com menos 3, vai dar menos 6x à quarta. Então, vai sobrar, sim, um termo de grau 4. Consequentemente, um termo de expoente 4. Consequentemente, o grau desse monômio é 4, e como ele é o maior dos expoentes dos monômios, então, o grau do polinômio vai ser 4. Então, é fácil, né? Graus diferentes vai ser sempre o grau do maior.
Graus iguais pode ser o próprio grau igual ou qualquer número menor. Daqui vem essa expressão, ó, qualquer número menor. Por quê? Pode ser que o primeiro cara cancele, por uma sorte aí, podia ser que o segundo cara cancelasse também, e ir baixando. Então, você garante que ele é menor ou igual que esse grau igual dos dois polinômios. E o grau do produto, muito fácil também, se você tem, né, dois polinômios, f e g, que são polinômios não nulos, e você quer saber o grau do produto, basta somar os graus dos dois polinômios. Então, por exemplo, aqui, grau 3, aqui, por exemplo, grau 4. Ao multiplicar o polinômio f pelo polinômio g, a resposta vai ser um polinômio de grau 3 mais 4, que dá 7. Mesma coisa aqui com o exemplo da letra B, grau 9, um grau 5, então a resposta do produto vai ser um polinômio de grau 14. Finalizando aqui com exercícios nessa parte de grau, pergunta aqui na letra A, determine o grau dos seguintes polinômios. Então aqui, ó, o x elevado a 1, tá, aqui vai ser elevado um dos termos, quando eu expandir esse cubo da soma, vai ser grau 3, então não é difícil perceber que o grau aqui é 3. O 2, ele vai ser grau 2 se o A não for 0. Agora, se o A for 0, ele vai ser grau 1, por causa desse outro monômio. Letra C, bem parecido, ó. Vai ser grau 2 se A2 mais 5A mais 6, ele não for 0, for diferente de 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau, não é difícil resolver. E se resolver, ela vai descobrir que vai dar menos 2 e menos 3. Então, se o A for diferente de menos 2 ou menos 3, o grau é 2. Agora, se o A for igual a menos 2 ou igual a menos 3, o grau vai ser... Opa! Aí, ó, o menos 2... não cancela aqui não. Nenhum dos dois cancela, porque menos 2 ao quadrado vai dar 4, 4 mais 4 vai dar 8, então vai ser obrigatoriamente grau 1. Então, essa foi a primeira questão. Terceira questão. Qual é o grau desse polinômio aqui, que tem ó, um monômio de grau 3, outro de grau 2, outro de grau 1, quando A for 1? Eu substituo 1 aqui. 2 vezes 1 ao quadrado, mais 1, mais 3. Substituo aqui. Essa conta dá quanto? 2 mais 1 vai dar 6. Então, quer dizer que 6x ao cubo. Como esse cara não foi 0, o grau, esse expoente aqui é o maior de todos, então o grau desse polinômio é 3. Quando A for 1, pode existir um outro valor para A que cancele esse cara, e aí o grau pode abaixar, ser menor do que 3. E para finalizar, vou fazer aqui o 5. Ó, o coeficiente de maior potência, não, 5 não. Vou fazer o 4, tá? Esse aqui. Determine o polinômio f de segundo grau, tal que f de 0 vale 1, e f de 1 vale 4, e que f de 21 vale 0. Então, quer dizer o seguinte, ó. O polinômio tem esse formato aqui, ó. ax2 mais bx mais c, já que tem grau 2. Ao dizer que o grau é de segundo grau, eu escrevo um polinômio genérico de grau 2, que pode ser nesse formato e que pode ser nesse formato também aqui, daquela forma fatorada que eu expliquei no final da aula passada, onde R1 e R2 são raízes. Então, olha que interessante. Se você botar 0 aqui no lugar... Se você botar 0 aqui no lugar do x, nesse primeiro formato aqui, você vai concluir que essa conta aqui vai dar C. E esse resultado vale 1. Então, acabo de descobrir que o coeficiente C tem que ser 1. Outra coisa interessante é perceber que... Aí você tem duas opções. Usar esse formato. Vamos continuar com o mesmo formato, então. Já que não deu duas aí, só deu uma, né? Então, outro formato. Já achei o valor de... Então, nós temos ax ao quadrado mais bx mais 1. Esse é o polinômio f de x que nós temos agora. Em vez de 3 variáveis,
Só precisamos de duas variáveis, tá? Então, substituindo agora esse resultado e esse, quando a imagem vale 4, esse cara aqui vale 1. E quando esse cara aqui vale 21, então fica 441A, que é 21 ao quadrado, mais 21B, mais o C, que é 1, e o resultado disso aqui é 0. Pessoal, isso aqui é um sistema. Então, você resolve o sistema. Nós temos duas variáveis A e B. Acha o valor de A, resolvendo o sistema. Isso está na nossa playlist lá do Alicerce, para quem tiver dúvida como é que resolve o sistema. Acha o valor de B, e aí nós temos o polinômio completo com o A, com o B e com o C. Então, é assim que a gente vai resolveria essa quarta questão. Não finalizei, mas dei uma ideia de como é que resolve. É isso aí, galera. Então, o que eu queria falar da aula está colocado. Falamos das 3 operações, né, iniciais: a adição, a subtração, a multiplicação. Falamos do conceito de grau e na adição, na subtração e na multiplicação conseguimos adivinhar o grau do polinômio sem fazer a operação. Ou, pelo menos, né, já tem uma ideia de qual é o valor ou quais são os possíveis candidatos. É isso aí, galera. Agradeço a atenção de vocês. Mais uma aula finalizada. Façam os exercícios da apostila. É assim que vocês vão aprender. Um grande abraço. Fica faltando, então, mais uma aula das que eu considero básicas, que eu considero uma espécie de uma revisão da parte de polinômios fundamental, que é a parte de divisão. Sendo que a gente vai ver 2 métodos que eu acho que já foram vistos antes, e vamos ver um método novo, que é o método de Birolfini. Isso vai ser na nossa aula 21, que é a próxima aula. Grande abraço, valeu, galera. Até lá.